Oi, eu sou a Mari Maru, esse é o Tenha Modos, seu novo espaço favorito para a gente conseguir conversar e consumir moda mais consciente, mais sustentável. Mari Maru! Tenha Modos. Hoje é o segundo episódio trazendo convidados para conversar com a gente e eu trouxe o Denis, que é uma pessoa que eu gosto muito, que foi meu professor na faculdade. E eu vou apresentar o Denis de uma forma mais, como é que eu posso dizer? Mais natural, e você fala a parte mais técnica, tá? Eu vou falar a parte mais próxima, assim. O Denis acabou virando um grande amigo da faculdade porque a gente teve muitas matérias importantes para mim no processo de formação e a gente conversava muito sobre sustentabilidade, sobre moda consciente. O Denis tem um papel muito ativo nessa parte. Então eu decidi trazer ele hoje para a gente conversar sobre alguns conceitos que são muito defendidos na nossa área da moda, mas que não são tão legais quanto eles parecem ser. Então é isso, Denis, seja bem-vindo. Se apresente agora de uma forma mais técnica para as pessoas te conhecerem. Obrigado, Mário. Obrigado pelo convite. É sempre importante a gente poder falar um pouquinho dessa história de sustentabilidade, poder falar um pouquinho da trajetória e como que eu venho percebendo moda. Eu sou formado em design de moda pela Faced aqui de Divinópolis. Depois fiz um mestrado em desenvolvimento regional pela UENG. Depois fiz um doutorado na UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto, na área de tecnologia ambiental, que está ligado à área de engenharia Zoom, né? Engenharia civil, porque a área de tecnologia ambiental, a área está dentro da engenharia sanitária, que está dentro da construção civil. E lá eu tive a oportunidade de dar sequência numa pesquisa que eu já vinha desenvolvendo, em que eu vinha contestando alguns designers, alguns pesquisadores, né, de forma empírica, e aí eu tive a oportunidade de ir lá colocar isso a partir de um debate mais científico, né, mais pautado em resultados. E o interessante de fazer o doutorado nas engenharias é que você acaba sendo obrigado a trazer resultados mais robustos, porque nas engenharias o peso dos resultados, né, enquanto fórmulas, enquanto resultado mesmo, né, ele acaba sendo mais palpável do que nas humanas. Né? Nas humanas você tem mais margem de interpretação, mais margem de maior dificuldade de ter uma reprodutibilidade daquele assunto, né? Porque cada momento, cada contexto, você vai tendo resultados diferentes. E na engenharia isso é um pouco mais cercado, né? mais compacto, vamos dizer assim. Eu acho muito interessante, inclusive, essa parte da engenharia, porque é algo que a gente pensa que não está muito relacionado à nossa área, né? Mas que, principalmente nessa parte das pesquisas e de realmente conseguir algo mais palpável, eu acho que é um caminho, né? Também. O interessante é mesclar essas duas coisas, né? Mesclar o que as humanas traz enquanto entender as dimensões sociais, né? Para a gente construir o debate e as engenharias ali como um aporte para poder, de repente, te dar resultados mais exatos, mais coesos sobre aquilo. Uma coisa completa a outra, né? Sim, Acaba total. completando a outra. Denis, a gente tem dentro da moda alguns conceitos que as pessoas vêm falando há um tempo já, principalmente na área de sustentabilidade, e que as pessoas gostam muito de defender esses conceitos, mas que quando a gente olha para eles num cenário mais profundo, que é o que a gente precisa fazer sempre com a moda, né? Não é tratar algo como superficial, a gente precisa realmente analisar profundamente. A gente vê que não funciona tão bem quanto deveria funcionar ou as pessoas acreditam que funcione. O primeiro deles é o fast fashion, que a gente já conversou sobre isso. Eu lembro do dia que, pra mim, caiu a ficha de que eu tava um pouco alienada, assim, com o que as pessoas falavam, e foi você que falou isso comigo. Que a galera sempre fala que acabar com o fast fashion acabaria com todos os problemas na moda. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Não é. Queria que você explicasse um pouco. Porque a sociedade que a gente tem hoje é uma sociedade de consumo e capitalista. Sim. Né? Então, a gente tem que ter uma responsabilidade, mas a gente tem que entender também que tem pessoas que estão envolvidas nesse processo.
E às vezes, quando a gente fala assim, às vezes a gente fala de um lugar, é, de uma pessoa que é beneficiada, né? De um lugar de, como é que Privilégio? privilégios, que faz com que a gente olhe para aquele objeto só do lugar da onde a gente se Sim, encontra, né? exatamente. E aí a gente não consegue perceber que tem costureiras, que tem cortadores, que tem pessoas que ganham a vida e precisam desse movimento para poder colocar comida em casa, para poder ter coisas básicas em casa. Sim. E às vezes o debate, quando a gente traz sobre sustentabilidade, ele acaba não impactando na maior parte da população igual deveria impactar, né? Sim. Então eu vou falar assim, eu não vou consumir carne vermelha, né? Que muitas pessoas defendem, né? Que são vegetarianos, que são veganos, né? Mas a grande parte da população, para ela fazer esse movimento de falar que não vão consumir carne vermelha, elas não vão ter condição, às vezes, de colocar outro tipo de alimento Sim. no lugar para suprir aquilo que é necessário para ela. Eu estando num lugar de privilégio, que tenho casa, que tenho carro, é fácil eu falar que as pessoas não precisam de carro, É né? verdade. Então, mas aquelas pessoas que estão ali, elas precisam e querem entrar dentro desse movimento também. Quando eu entrei para a área de moda, foi com a intenção de fazer roupa para mim, porque eu não tinha condição de comprar roupas boas, né? Eu morava em Belo Horizonte, isso na década de 90, em que o adolescente daquela época, o grande barato dele era ir para o BH Shopping para poder, né, passear e tal. E era interessante que você entrava dentro do BH Shopping e você achava que todo mundo tinha a mesma classe social. Você só sabia quem era quem na hora que as pessoas iam embora, que quem ia de ônibus para a periferia de Belo Horizonte e aqueles que iam para os bairros nobres de Belo Horizonte. Mas as pessoas consumiam os mesmos produtos, né? Na década de 90, era a época que a gente tinha muito arrastão em Belo Horizonte, em que você estava na rua e se você estava usando uma roupa de marca, uma Fórum, uma Zump, um Vidbula, que eram roupas da época, as pessoas te roubavam, te jogavam no chão, tiravam o seu boné, tiravam, né? Mas por quê? Porque essas pessoas também, às vezes, não tinham condição financeira de ter aquilo, mas queriam ter acesso àquilo, Sim. né? E aí, não estou justificando a ação dela, em hipótese alguma, mas é a forma que as pessoas, às vezes, dão um retorno para a sociedade, né? Quer dizer, se eu crio uma sociedade desigual, essa desigualdade ela vai explodir em algum momento em violência, em as pessoas quererem trazer aquilo para si, né? Buscar aquilo Sim. para si. Foi algo que eu acho que abriu minha cabeça em muitos sentidos quando a gente conversou, porque, se eu não me engano, no dia a gente estava falando sobre consumo de água. E aí a gente entrou no mérito da agricultura, né? Que é Sim. uma das que, assim, gasta água sem precedentes. E aí eu tava pensando sobre isso, porque às vezes é muito fácil realmente pra gente que tá numa posição de privilégio exigir que as outras pessoas tenham ações parecidas com as Sim. nossas, sendo que elas não têm condição. Então, eu acho que, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu pensava isso no início, mas que hoje em dia eu não penso assim mais justamente por ter aberto a cabeça, sabe? Porque eu acho que quando a gente fala sobre moda, sobre sustentabilidade, sobre assuntos que envolvem a população como um todo, assim, né? Moda envolve uma população mundial, Sim. global, então envolve todos os tipos de pessoa. A gente não pode esquecer da acessibilidade, das Sim. condições básicas. Sim. Então eu acho que é muito importante ter isso em mente. Porque a gente tem várias catástrofes que o fast fashion já causou Sim. e talvez acabar com ele seria uma catástrofe também por causa dessas pessoas que ficariam reféns, assim, elas não teriam para onde ir em primeira instância. Exatamente, exatamente. É igual, não é que eu defendo o fast fashion, não é Não. isso, né? Mas a gente está numa sociedade que é de consumo, Sim. né? Outro dia estava vendo um professor, PH Santos, me parece que é o nome dele, ele é um historiador e ele é marxista, e aí ele falando sobre as diferenças entre a esquerda e direita, né? Esquerda radical e direita, extrema direita. Sim.
E aí a apresentação dele, ele falando sobre, eu tenho percebido que cada vez mais eu tenho caminhado para essa história de uma esquerda radical, porque nessa sociedade de consumo conseguir humanizar algo que não é humanizado, que é uma entidade, né? Sim. Porque o capital é como se fosse uma entidade, como se fosse... Eu particularmente sou pessimista, não consigo perceber essa possibilidade, né? Então, a gente tem que tentar, às vezes, fazer ações a partir do jogo que nós estamos jogando. E o jogo é esse. Sim. Gostaria que fosse diferente? Gostaria, mas como que a gente faz, né? A partir do momento em que a gente acaba sendo também refém disso, Sim. né? Eu acho que é uma grande... Nossa, eu acho que é uma das escolhas mais difíceis que você faz, assim, de estar nesse meio e tentar fazer alguma coisa para ir contra esse meio, porque tem sido cada vez mais difícil ir contra e tentar fazer movimentos e ações que sejam maiores do que eles. É mais difícil produzir conteúdo, porque o pessoal do Fast Fashion produz conteúdo assim a todo minuto, a todo segundo. Cada hora é uma tendência nova, cada hora é uma roupa nova. E aí é promoção, é não sei o quê. Então produzir conteúdo é muito difícil. Tentar incluir alguns conceitos assim mais superficiais é impossível, como esse, por exemplo, gente, vamos todo mundo virar vegano, então, vamos todo mundo. É impossível porque a gente precisaria ter uma base muito mais sólida, né? Sim. Para conseguir colocar as pessoas no mesmo patamar assim de consumo. Sim. Não dá. Então acho que é um caminho longo, né? Diria. Olha, ontem, vocês viram, não sei se você teve a oportunidade de ver ontem, a Tesla lançando lá os carros autônomos, tipo um micro-ônibus também, e os robôs que vão fazer comida. Não vi. Ontem a Tesla lançou. E aí o pessoal maravilhado, nossa, que não sei o que tem e tal. E aí o robô, ele faz comida, ele cuida das crianças, ele conversa com você, ele... Só sei que são várias coisas que ele faz. E eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, como é que as pessoas que têm a única opção como sendo, às vezes, ser uma cozinheira enquanto Sim. trabalho, vai se virar? Como que vai ser essa nova dinâmica? Babá, né? Eu teve uma vez que eu fiz eu estava tendo uma apresentação no curso, e aí eu fazendo uma crítica à tecnologia, aí uma aluna fez um comentário que assim, mas agora tem uma máquina que lava a lateral dos prédios, os prédios nos Estados Unidos envidraçados, né? Que lava, aí você não precisa de colocar pessoas para estar ali correndo risco de queda e tal. E aí ela exaltando a tecnologia. Mas a pergunta acho que a gente devia fazer é o seguinte, mas e aquela pessoa que trabalhava limpando vidro? Para onde essa pessoa foi parar? O que ela foi fazer? Qual a oportunidade que foi dada para ela se realocar profissionalmente, né? Ou de ter algum trabalho? A gente não está preocupado com isso. Exatamente. A gente não está preocupado com isso. Ao mesmo tempo que é um benefício, é difícil a gente se colocar no lugar dessa pessoa e saber se para ela realmente era um benefício, né? Eu acho que Sim. esse é o problema, assim. Eu lembro de uma fala da MC Carol, não sei se você conhece a MC Carol de Niterói. Não. Ela é uma funkeira. E aí ela falou que na época que aboliram a escravidão. Aí aboliram a escravidão e aí, tipo assim, foi a melhor decisão que eles fizeram e tudo mais. Só que eles não deram estrutura pros negros na época e tal, e aí a galera começou a fazer o que dava pra fazer pra sobreviver, porque eles não tinham noção de como que era aquela vida sem a escravidão, né? Então, eu acho que sempre cai nisso, sabe? É uma forma de tirar daqui pra, sei lá, achar que vai ser a melhor coisa do mundo, mas a gente não pensou no básico. Sim. Em como essas pessoas vão ficar, em como elas estão, do que elas precisam. A abolição da escravatura no Brasil, eu vi alguns relatos, o pessoal que é da área de história pode até me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, mas que nos Estados Unidos aconteceu de forma um pouco diferente do que no Brasil. Eu li em algum material, que eu não me recordo bem, que houve um processo de meio que uma reforma agrária quando aconteceu a abolição da escravatura nos Estados Unidos, né? Os escravos tiveram direito a alguma porcentagem de terra. No Brasil, a abolição da escravatura aconteceu e os escravos foram assim, olha, agora vocês estão livres. Sim. E aí é onde que um olha para o outro e fala assim, nós vamos fazer o quê? Vamos
vão subir um morro, né? Sim. E aí é onde começa essa história dos aglomerados, né? Que a gente tem até nos dias de hoje. Mas fora isso, a gente teve várias políticas também que políticas de eugenia, né? De políticas racistas Sim. para poder literalmente exterminar o público, a população negra, né? Então, a gente teve, por exemplo, leis do ventre livre, né? Que com uma certa idade a pessoa tinha direito à abolição, né? Ou se você nascesse numa determinada época, já estava livre, tinha algumas coisas assim. Mas, por exemplo, a gente teve políticas em que literalmente pensava-se o seguinte: tem um quadro que é a Redenção de Cã, onde tem uma mulher negra, a filha um pouco mais clara, o marido branco e o neto branco. E ela com as mãos postas assim para o alto, né? Tipo assim, agradecendo a Deus que ela foi libertada daquele flagelo de ser negra, né? Quer dizer, as gerações dela estão livres, né? Estão livres de ser negros, né? Porque os netos vão ser brancos. E tinham políticas pensando assim: vamos embranquecer a população, que daqui a 100 anos a gente não vai ter mais negros no Brasil. Então, assim, tem questões que até a própria ciência, né, apoiou esses tipos de política, né? Então, quando a gente às vezes olha hoje para a ciência e vai falar de sustentabilidade, a gente também consegue perceber também esses espaços de apagamento do negro, né? Você estudou numa escola federal, onde a gente tem cotas, né? E mesmo assim você tinha uma porcentagem maior de brancos do que de negros estudando lá. Nossa, né? Tipo assim, a porcentagem de negros é inferior em muitos sentidos, assim, muitos locais de moda, de ocupação de moda, né? Não só nas universidades, mas assim, em contexto de destaque, nós pecamos muito, assim. Eu acho que esse é... Na verdade, quando a gente vai conversar de moda em um contexto em que é mais social, mais sustentável, a gente entra em várias problemáticas, né? Exatamente. Infelizmente. Exatamente. E a questão racial, ela sempre foi uma problemática. Quando a gente pensa também no fast fashion e nessas pessoas que estão apagadas, mas trabalhando dentro de grandes marcas e tudo mais, também existe racismo e tal. Então é muito difícil, eu acho, entrar nesses assuntos, porque são muitos assuntos que precisam ser resolvidos, né? Sim. Por isso que não dá pra ser uma questão superficial, não dá pra ser uma teoria de que vai dar certo. E da forma que a moda tem se apresentado pra gente, né? E até a forma que a gente tem estudado moda dentro das universidades e das faculdades, eu acho que isso tem mudado um pouco, da gente não se submeter a essa frivolidade, né? Porque... você vai fazer um trabalho de conclusão de curso, você tem que ir lá ver o que é tendência. Sim. Né? Uma tendência que às vezes não tem nada a ver comigo, que sou um homem negro. Essa semana eu vi falando, um rapaz postando um vídeo, que o degradê acabou, né? O degradê, o corte de cabelo, degradê, né? Eu falei, pra mim ele nunca existiu, né? Como é isso, né? Exatamente. Então, assim, e eu acho que eu faço parte de 50% um pouco mais da população brasileira, né? Exatamente. Exatamente, né? Denis. Então é por aí também. Denis, agora o próximo é um que você é a pessoa mais familiarizada com ele que eu conheço, que é o Zero Waste. E até para introduzir esse assunto, eu peguei uma citação de um designer que é o Hissanen, de 2013, que ele fala: o Zero Waste na moda é uma roupa desenhada e modelada diretamente no manequim de costura, que durante o processo de corte, todo o tecido é absorvido no produto, gerando zero resíduo têxtil. E eu coloquei que a teoria das pessoas hoje em dia se é zero desperdício, é óbvio que é positivo. Certo? É o debate que eu venho fazendo sobre Zero Waste, que tem dado literalmente pano para manga, né? Sim. O Zero Waste Fashion Design, dentro do setor de corte de confecção, a gente tem um desperdício, né, quando a gente faz os mapas de corte. Vários autores trazem uma média de 15 a 20% do tecido desperdiçado ali. E aí, com essa história de desperdício, pensou-se uma forma de desenvolver um método de design, né, em que eu aproveitasse esse tecido durante o meu desenvolvimento de produto.
Então, se eu desenvolvo uma modelagem ou um produto que não gera desperdício, eu acabo entendendo, né? Ou melhor, que eu tenha um produto que eu tenha um aproveitamento de 100% do tecido, Sim. eu acabo entendendo que eu não gerei desperdício. Então, basicamente, é nisso que se baseia o Zero Waste e os profissionais têm defendido essa ideia, né? Quer dizer, se eu não gerei resíduo no desenvolvimento do meu produto ali, né, na hora que eu estou fazendo o processo de criação daquele produto, quer dizer que aquela modelagem e que aquele modelo é positivo. Sim. Só que quando a gente pega a palavra desperdício e a gente vai lá no Aurélio, vai em outros dicionários para ver quais os significados que essa palavra tem, ela tem vários significados. Ela tem um que é a falta de aproveitamento, o que não se aproveita. Então, aqueles 20% eu tenho que aproveitar no modelo. É nisso que ele se apoia. Sim. Mas a mesma palavra, ela fala que excesso também é desperdício. Então, por exemplo, se eu tenho o hábito de comer 500 gramas de comida, né? Um exemplo. Se eu vou lá e coloco no meu prato 550 gramas, já é um valor acima do que eu tenho o hábito de comer. Sim. E aí eu estou me alimentando ali, comi as 500 gramas, sobrou 50 gramas. Aí eu penso assim, ou eu jogo fora, ou eu aproveito. Sim. Então eu como as 50 gramas. Isso é desperdício, porque eu estou consumindo uma quantidade maior do que o necessário. Então o que eu venho defendendo é que quando eu penso uma modelagem que aproveita mais o tecido, eu provavelmente estou inserindo uma quantidade de tecido maior no produto sem a necessidade de ter aquela quantidade de tecido. E aí é esse debate. Só que o que acontece? Como o Zero Waste ele veio de fora para o Brasil, né? A gente tem a Holly McCallum, que é uma inglesa que vem defendendo o Zero Waste, o Timo Rissanen, que é um finlandês, Sandra Rhodes, Julian Roberts, quer dizer, são várias pessoas que vêm defendendo essa história. E aí entra aquela história do apagamento também, né, da ciência brasileira, né, porque a gente já tem um hábito de entender que tudo que é de fora está correto e é melhor para a gente, né, sem avaliar isso a fundo. Nós acabamos inserindo isso no contexto, né, de nossas pesquisas aqui no Brasil, que o Zero Waste ele aproveita, ele é positivo, ele é sustentável. Na minha pesquisa eu me apoiei em alguns autores. Um deles, na verdade, assim, eu me apoiei na Lei de Resíduos Sólidos, que é a 12.305, que é a lei de 2010, que é a lei de resíduos sólidos, que ele fala que as ações do presente não podem impactar de forma negativa para as gerações futuras. Sim. Então, qualquer ação que eu tenha aqui agora, que ela seja positiva, mas no final, final da vida útil do produto, né, ela se configure como um posicionamento negativo, ele não é sustentável. E aí quando a gente começa a ver a quantidade de matéria-prima que é gasto para poder produzir uma peça Zero Waste, a gente vai perceber que ao final da vida útil desse produto, ela vai gerar mais resíduo do que usar as metodologias tradicionais. Eu não sei pronunciar o nome correto desses autores, mas é Braugert, me parece, e McDonald, que eles trabalham o Cradle to Cradle, que é do berço ao berço. Sim. E aí eles falam que os produtos que nós desenvolvemos hoje têm que ser pensados de forma não do berço ao túmulo, da forma que a gente tem desenvolvido, mas sim do berço ao berço. Que ao final da vida útil desse produto, que ele se tornasse algo que fosse positivo para a natureza. Só que no meu caso, por trabalhar com modelagem e mapas de corte e conseguir visualizar o Zero Waste nesse debate, né? E eu não consegui ir mais à frente, né? Mas consegui demonstrar através da pesquisa que aplicado uma ideia de uma modelagem pensada dentro do Zero Waste Fast Design, eu promovo mais desperdício porque eu promovo excesso. Nossa, isso é muito bizarro, assim, porque eu acho que é exatamente isso que você falou, de que, como veio de fora, né, a gente já olha com grandes olhos e acha que é perfeito, assim. E é um conceito que, a primeiro modo, faz muito sentido, porque se realmente eu não tenho nenhum desperdício ali no momento de criar a peça, é totalmente positivo. Mas eu acho que o que faz mais sentido pra mim é pensar nessa logística que você falou, de que, infelizmente, hoje em dia, a gente ainda pensa muito do início ao fim na vida útil de todas as peças. Então a gente não pensa em continuar reaproveitando elas, por isso que elas hoje em dia têm uma qualidade inferior, são feitas com tecidos inferiores, porque a galera já pensa em realmente
conseguir fazer uma peça que seja acessível ao primeiro modo e depois ela vai ser descartada. Então, basicamente, para quem não entende como funciona o processo produtivo na moda, o zero waste ele implica ali no processo de design até o corte, né? Exatamente. Porque quando o tecido está esticado na mesa de corte, a gente tem um mapa de corte e quando a gente não usa o zero waste, existe um desperdício nesse sobra, mapa de corte. Exatamente. Uma sobra de tecido, Exatamente. né? Só que... Com o zero waste, não. Então, teoricamente, a gente usaria todo o tecido que está na mesa de corte. Exatamente. Só que o que acontece? Os espaços vagos que a gente tem entre os moldes, quando a gente tem esse que tem desperdício, me dá a possibilidade de encaixar uma peça dentro da outra. Quando eu trabalho na ideia de pensar uma modelagem que não gera resíduo, né, ali, a partir da ideia do zero waste, eu estipulo um valor maior de tecido na minha produção. Então, no final, eu não gero resíduo, mas o meu consumo de matéria-prima fica maior. Vou dar um exemplo. Se eu desenvolvi um produto em que eu gastei 1 metro quadrado e gastei 100% desse 1 metro quadrado, e vamos colocar que esse 1 metro quadrado tem uma equivalência a 1 quilo, é 1 quilo de matéria-prima que está ali naquele produto. Sim. Se eu tenho uma modelagem que ela gera desperdício, eu não vou gastar 1 metro quadrado no produto. Eu vou gastar, por exemplo, 80% desse metro quadrado no produto e os outros 20% vai virar resíduo. Sim. Então vamos supor, processo de lavanderia. Onde eu vou gastar mais água? Onde eu tenho um produto que gastou 80% de 1 metro quadrado, onde eu tenho um produto que gastou 100% de 1 metro quadrado. Vou gastar mais água porque eu tenho mais tecido. Exatamente. E aí eu não estou falando só do processo de lavanderia industrial, não. Dentro da sua casa, provavelmente você vai lavar essa peça, se você usar ela pelo menos uma vez por mês. Acredito que você vai lavar ela uma vez por mês, então durante 12 meses você vai estar gastando água para lavar 1 quilo de produto. Enquanto o outro você estaria gastando 80 gramas, 800 gramas, né? Então, talvez nesse caso a gente devesse pensar realmente nesse aproveitamento dos resíduos que são gerados a partir do processo de corte. Exatamente. Mas aí a gente tem uma outra problemática, que sempre tem, né? Sempre tem. Que a gente ainda está apoiado numa cultura que vê com muito maus olhos o que é artesanal. Muito. Né? A gente ainda tem esse limitador para a gente aqui ainda. A gente tem uma visão muito negativa, né, do que é feito de forma artesanal. Sim. E que deveria ser contrário, né? A gente deveria dar mais valor no que é feito artesanal. Sim. Né? Não, isso para tudo, né? Porque Mas você sabe que isso é resultado dessa visão escravocrata que nós temos que a gente tem com relação ao trabalho, né? A gente tem essa desvalorização em muitos setores que aproveitam do trabalho artesanal para fazer algum tipo de arte, né, e tudo mais. E eu tenho visto isso também em relação ao aproveitamento. Que aproveitar, seja material, seja comida, seja o que for, é coisa de gente pobre, de gente que, sabe? Eu sou muito assim, eu adoro olhar lixo na rua e ver o que dá para pegar, o que dá para aproveitar. Minha mãe é muito assim. E aí, de vez em quando, eu sinto que essa visão impacta muito que essa atitude minha impacta muito na visão que as pessoas têm de mim, de tipo assim, nossa, sabe, por que você tá fazendo isso? Você tá precisando? Você tá passando necessidade? Tipo, qual que é o porquê, assim? E às vezes não tem nada disso, é literalmente o sentido de reaproveitar, assim. Minha mãe é muito assim, eu peguei isso muito dela. E lá na minha cidade, São Tiago, as pessoas têm muito costume de reaproveitar o que for. Retalho de tecido, o pessoal faz, assim, 1 milhão de coisas, sabe? Tipo assim, tapete, e aí faz boneca, e aí faz, tipo, tudo aquilo que a gente aprende no Cefet ali, tipo, porta-alfinete, eles fazem tudo. E eles estão acostumados, não é uma... Às vezes eles não fazem nem para vender, é realmente para conseguir reaproveitar. Sim. Eu acho que em primeiro modo vem de uma necessidade, às vezes as pessoas realmente precisam, igual você falou que começou a costurar porque você precisava de roupas, então em primeiro modo vem de uma necessidade, mas por causa disso, por causa dessa visão deturpada que as pessoas têm dessa atitude manual, assim, eu acho que acabou sendo um negócio que hoje em dia a gente não consegue olhar com bons olhos, sabe? E valorizar. Né? Precisa de uma outra educação para conseguir visualizar isso a partir de um outro lugar, né?
De fato. Você falando sobre pegar as coisas na rua, eu também não posso ver nada. Esses dias para trás eu estava descendo com meu sogro. Eu tinha uma cadeira ali em casa giratória que ela tinha quebrado o pé. E aí, eu estava descendo de carro com meu sogro. Ó, meu sogro, ó, Denis, uma cadeira ali. Eu só parei o carro, né, tava no Rio, joguei para dentro do carro e... Não, você é um dos professores que eu mais sei que faz isso. Quando você comentou que estava reformando sua casa, você reaproveitou várias coisas, né? Muita coisa, muita coisa. Janelas que eu comprei usadas, a ferragem que sobrou, que eu fiz outras coisas para dentro da casa. E faço muita coisa assim com essa história de aproveitamento. Agora eu tô entrando para o universo do cosplay agora, né? Ah, sim. E Com objetos reaproveitados, né? Exatamente. Cano, ferragem, tudo quanto é tipo de tampas de plástico, as pessoas já guardam para mim, minha enteada já guarda para mim. Então, por exemplo, aquelas tampas que vão em cima dos perfumes, Sim. que vai em cima de Veja, que é a tampinha, aí já separam para mim, já vão separando, já tem uma caixa lá que já tem bastante coisa já separada. Nossa, faço ideia, a Patrícia deve morrer com isso. A Patrícia, ela aceitou, né? Porque Aceitou. né? Não tem como. E também a família também do meu sogro, também, a família da Patrícia, né? Eles são uma família também que já vem com essa história desse aproveitamento, de se reaproveitar essas coisas, né? Então já fazia parte, né? A minha família, que eu acho que é interessante, que eles que são mais resistentes a isso. Minha mãe, nossa senhora, tem usado. Você tá doido? Você não sabe quem que usou isso? Não sei o que. É muito assim. Tem assim, carregam não que os produtos não carreguem uma energia, né? Que eu acredito que carreguem. Mas... Não, mas deixa eu te dar um exemplo muito bom que minha mãe falou esses dias. Joga um sal grosso, faz uma benção ali, tá resolvido. Eu falei uma coisa com a minha mãe uma vez, e aí fiz um comentário assim e tal, a gente conversa muito sobre isso, ela reaproveita tudo que ela vê também, né? Aí ela falou que tava no serviço dela e que uma mulher falou assim, ai, mas usar a roupa que era dos outros, comprar roupa que já é usada, tipo assim, você não acha ruim isso e tal? Aí minha mãe foi e falou com ela assim, quando você vai em restaurante, o prato que tá lá não foi usado por outra pessoa? O garfo e tudo mais? Eles lavaram e botaram pra você usar de novo, então qual que é o problema? Aí eu fiquei tipo assim, isso aí, mãe, isso aí, entendeu? Muda a cabeça das pessoas, porque realmente é isso, muitas coisas são usadas o tempo todo, só que a gente coloca um problema nisso, sabe? O problema todo é que agora essa pessoa não vai mais comer no restaurante pelo isso, né? Ela vai chegar lá e já ter esse pensamento da minha mãe falando na cabeça dela. Alguém usa esse prato antes de mim, né? Nossa. Mas é realmente isso, Denis. O terceiro conceito é um que a gente falava muito também nas aulas de Zero Waste, que é sobre o greenwashing. Que o greenwashing, na verdade, ele engloba tudo isso que a gente pensa que é algo positivo, mas não é tão positivo, né? Basicamente, para quem não sabe o que significa greenwashing, é como se fosse uma lavagem verde mesmo. Quando a gente fala de lavagem de dinheiro, essas coisas assim, que acontecem muito por baixo dos tapetes e a gente não consegue perceber. Então, por exemplo, quando uma marca fala que ela é vegana na produção dos produtos lá, tipo creme e tudo mais. Mas aí a gente pega esse creme no rótulo, não tem nada especificando de como que ele é feito, de onde que ele vem e tudo mais. Pode ser que isso seja greenwashing. É basicamente uma estratégia de marketing e comunicação para fazer com que as pessoas comprem uma ideia de que é sustentável, mas não é de fato. Isso tem acontecido muito porque as pessoas viram que sustentabilidade dá dinheiro, né? Então... talvez nem que a sustentabilidade gere dinheiro, mas falar que é sustentável atribui um valor, né? A marca... Quando eu fiz o mestrado, eu descobri um termo. Meu mestrado foi em desenvolvimento regional, e aí eu fui estudar por que as tecnologias não funcionavam dentro do setor de confecção, principalmente os cádios de confecção, que é uma crítica que eu faço muito à indústria e principalmente à tecnologia, porque as pessoas vão comprando esses equipamentos sem saber sua real função, né? Esse celular faz isso, mas eu preciso só para poder conversar com a pessoa, não preciso de tirar foto, não uso para vídeo, não, mas tem, entendeu? Então assim, a gente tem que entender também as reais necessidades da gente. E tem um termo que eu conheci que é o TAC,
termo de ajuste de conduta, é muito usado na área do direito. E aí eu fui descobrir que, às vezes, a gente vê empresas fazendo intervenções na cidade. Ah, a empresa tal está reformando a praça, né? Sim. Para as pessoas que estão passando ali, estão achando que é uma postura sustentável ou social que a empresa está desenvolvendo ao reformar aquela praça. Mas muitas vezes é TAC, que é termo de ajuste de conduta. A empresa foi multada em uma determinada situação e às vezes o município ou o estado permite que a pessoa faça uma outra ação para reparar aquele dano que ele causou. Só que a empresa não é obrigada a falar que aquela reforma que ela está fazendo é TAC. E aí as pessoas começam a ver aquela empresa com um outro olhar porque acha que ela está sendo caridosa, bondosa, né, fazendo uma intervenção ali. E isso acontece demais nesse nosso setor, porque como sustentabilidade ficou na moda, né, e aí a moda ela se apropria muito desses discursos sem aprofundar ou sem muita responsabilidade, né, então a gente tem que ter esse olhar também para a moda, as empresas começaram a propagar ações que às vezes não são verdadeiras ou não são reais para poder falar que são sustentáveis. E aí quando a gente começa a ter acesso e o entendimento que essa empresa às vezes está agindo de má fé naquela situação, onde a gente chama de greenwash, né? Que ela tem uma atitude ou uma ação que não é sustentável, mas passa a imagem que é. Tem uma empresa que produz inseticida, né? Que ela fala que ela não usa tal componente no inseticida dela. Né? E aí as pessoas olham, nossa, a empresa é boa porque aquele produto não tem isso que é tóxico, mas na verdade nenhuma das outras pode usar esse componente, entendeu? Sim. E aí tem essa história de se fazer isso. E isso é curioso. Eu me recordo que em alguns trabalhos que aconteceu dentro de sala de aula, os meninos sempre vêm com a história da inclusão, né? Tem que ter inclusão. Não sou contra a inclusão, eu acho que tem que ter sim. Mas eu falo que quando a empresa assume um papel de trabalhar com políticas inclusivas, né, tanto com relação a negros, com relação a mulheres, com relação aos LGBTQIA+, né? Isso não pode ser marketing, isso tem que ser um valor. Exatamente. Isso tem que ser um valor. Porque é lógico que a gente está falando de negócio, a gente está falando de dinheiro, mas a gente está falando da vida das pessoas também. Sim. Tipo, lembrando para as pessoas que estão ouvindo que tudo que a gente está falando, a gente concorda que tem que ser pensado e tem que ser discutido, mas não em âmbito superficial, ele tem que ser aprofundado. Exatamente. Porque, igual você está falando, a inclusão ela é importante, mas não para virar marketing e você colocar a foto de uma pessoa preta ali e tal. Tem que ser feito dentro da empresa, as políticas têm que ser pensadas para isso, então tem que ser algo maior, né? Exatamente. Eu trouxe até uns exemplos, que são exemplos assim, que eu quero pesquisar a fundo para conseguir falar assim mais profundamente sobre eles, mas que muitas marcas trazem como vantagens que não necessariamente são vantagens. O primeiro deles é o poliéster reciclado, que quando a gente estava fazendo o trabalho de conclusão de curso sobre os microplásticos, foi algo que eu perguntei para uma das engenheiras que ajudou a gente na pesquisa. Porque o poliéster reciclado, pesquisando sobre a reciclagem das garrafas PET, eu encontrei muitos pontos negativos de reciclar o poliéster e transformar em uma camiseta, por exemplo. Mas a primeiro modo, quando você vê uma marca colocando que retirou, sei lá, 1000 garrafas PET do fundo do mar e fez uma camiseta de poliéster, realmente parece algo positivo, mas eu acho que às vezes as pessoas precisam aprofundar um pouco mais nisso para entender se é ou não. Nem tudo que é reciclado é positivo, né? E quando eu pesquisei sobre isso, tinha uma empresa que falava que o poliéster reciclado, na verdade, não é algo positivo, porque, em primeiro modo, o poliéster, a garrafa poliéster, né, PET, ela já é reciclada pela indústria alimentícia, então já é um processo natural que ela vem sendo reciclada e tudo mais. Quando a indústria da moda retira a garrafa da indústria alimentícia e passa para um problema nosso, né, da indústria da moda, a gente interrompe aquele processo de reciclagem dela, transforma ela numa camiseta que nunca mais vai poder ser reciclada. Então, tipo, a gente acabou com um problema e gerou outro, né?
E entra um pouco naquilo que a gente falou antes, de que as pessoas não pensam no descarte dessa peça e nem no reaproveitamento dela depois. Porque ela pode ser uma peça que vai gerar mais microplásticos e quando ela for descartada, ela não é possível de ser reaproveitada mais, reciclada mais, enfim. Então é um problema que, em primeiro modo, não parece ser um problema, mas que pode ser. Sim, sim, vira a ser um problema. Você falando sobre microplástico, ontem eu vi também não sei se foi uma reportagem, falando que foi achado microplástico no cérebro das pessoas. Sim, tem ficado cada vez pior, né? Exatamente. E é um problema que está aí latente, né? Uhum. Eu lá em casa eu faço o processo de reciclagem, né? Assim, reciclagem sim, eu separo os plásticos, né? Porque eu sei que tem pessoas que passam na rua pegando os plásticos, eu faço tento fazer esse exercício, mas não é fácil, Não. né? Eu brigo demais lá em casa porque eu já deixo um saco separado, eles misturam, eu já chego brigando por misturar os plásticos com outras coisas, não pode. Mas a gente tem que estar muito atento a essas ações, né? E tomar muito cuidado com essas coisas que vêm da mídia, que é uma solução para isso. Porque como você falou no começo, a gente tem grandes empresas, grandes marcas por trás propagando isso enquanto marketing. Sim. E esse trabalho que a gente está fazendo aqui agora, né, que eu estou participando do seu podcast, é uma ação que a gente vai ter que fazer um esforço muito grande para que isso chegue até as outras pessoas, né, para tentar trabalhar essa questão dessa conscientização. Né? Sim. É que eu acho que precisa, é o que eu falo sempre, assim, não existe moda sem comunicação. Sim. Por isso que uma vez, quando eu estava dando uma palestra lá na UFLA, uma das meninas perguntou assim, mas como que eu faço para saber se a empresa é ou não sustentável? Tipo assim, como que eu faço para comprovar se o que ela faz é real, né? E aí eu falei que a única forma de saber isso era a empresa te falando, porque precisa ser mais transparente, Sim. precisa comunicar. Sim. A nossa empresa é sustentável, mas por quê? Quem trabalha, de onde que vem, para onde que vai? Porque no evento que a gente teve aqui da Maru, eu comentei que a indústria da moda ela é muito ramificada, né? Muito. Então é muito difícil de controlar. Muito pulverizada. 70% são de micro e pequenas empresas, 27% de médias e 3% de grandes empresas. Sim. Então, Divinópolis, há relatos que chegou a ter mais de 1.000 confecções no auge de Divinópolis. Hoje, a última vez que eu olhei foi em 2017. Estavam constando 764 empresas em Divinópolis, no setor de confecção. E aí você tem por trás aí um batalhão de pessoas que estão atuando nesse setor. Lojistas, faccionistas. As facções também são um problema que a gente não tem dado o devido valor. Né? Das costureiras que trabalham em casa, que são mulheres que às vezes optam em fazer facção porque é a forma de ficar mais próximo dos filhos, a vizinha que vai ajudar trabalhando na casa dela e ela está assumindo um papel de empregadora sem saber, né, da real problemática a qual ela está se envolvendo, dos filhos que estão ali e ajudam a mãe no corte, a separar, quer dizer, às vezes é trabalho infantil. Né? Então, assim, são várias problemáticas. E aí, para a gente cercar tudo isso, de repente a empresa tem todo o processo dela ali bem estruturado e legal, mas de repente o algodão que ela está usando é de desmatamento do Cerrado brasileiro. Sim. Né? Que é certificado como um algodão sustentável. E também envolve a irrigação, né? Que o algodão gasta muita água no processo de irrigação. E acho que depois que criaram esses selos também, não sei o quê, tipo, as pessoas têm se apropriado muito dessas terminologias, desses nomes, assim. Algodão sustentável é um que a galera usa sempre para falar que a peça é sustentável. Quem tiver a oportunidade de ler a dissertação de mestrado da Yamê Reis. Yamê Reis é uma professora da ESPN parece, que ela vem abordando essa história. Ela viu que o Brasil tem um algodão que é certificado, né? E aí ela foi pesquisar como que se deu esse selo de algodão certificado, né? Como sustentável. E aí na pesquisa dela, ela foi perceber que quem planta o algodão
faz parte do grupo que certifica o algodão como algodão sustentável. Mais ou menos por aí. Basicamente, a história é mais ou menos por aí, dando um spoiler, um resumão assim. Mas é mais complexo, né? Tem outras ramificações. E aí ela vai abordando isso na pesquisa dela, e ela vai mostrando como que o Brasil se tornou um dos maiores produtores de algodão e que esse algodão é certificado como sustentável. Mas ela mostra o preço que nós estamos pagando por esse algodão sustentável. Né? Tem outro também que é muito comum, que gerou uma grande discussão numa aula sua, que foi sobre o couro, né? Que a gente estava conversando sobre o couro, que muitas empresas falam que o processo de usar couro natural é um processo de reaproveitamento de sobras de um couro de animal que não seria utilizado pela indústria alimentícia, então de que certa forma é um processo sustentável. Mas pensando assim, superficialmente, quando você fala isso para uma pessoa que não entende, faz todo sentido na cabeça dela, faz todo né? sentido, faz todo sentido. Porque, vai jogar fora já. Já o boi já tá morto, já ia jogar fora, nós pegamos ali, fizemos uma carteira e ficou super legal. Mas quando a gente pensa em uma visão mais ampla, assim, que eu lembro de você ter comentado também que o couro, você não consegue usar o couro quando você pega ele ali de uma sobra e já fazer uma carteira. Ele precisa passar por vários processos antes disso. Então ele passa pelo processo de tratamento, passa por maturação, lavagem, tintura e tudo mais. E uma das meninas que estava defendendo a utilização do couro animal era de que a durabilidade dele é muito maior do que a durabilidade de um couro sintético, né? Porque a gente tem esse problema do couro sintético de se desfazer com o tempo. Só que quando a gente pensa também no fast fashion, uma pessoa que está comprando uma jaqueta de couro agora, ela não vai ter essa jaqueta no guarda-roupa dela por 20 anos, por exemplo. Não. Ela está pensando em realmente comprar uma jaqueta de couro que daqui a alguns meses ou anos ela vai se desfazer. Então acaba entrando nesse looping, assim, de que será que é tão positivo quanto as pessoas estão falando que é? A gente tem que... essa questão do... Até trazendo o debate do Zero Waste, é uma apresentação que eu fiz, aí o pessoal questionando, e aí o pessoal estava falando da história da memória afetiva, né? Ou da relação afetiva que você tem com o vestuário, né? Eu também não sei se eu comprar uma jaqueta e deixar ela 20 anos guardada no meu guarda-roupa também vai resolver o problema também, né? Não, eu não consumi mais, mas eu tenho uma jaqueta que está guardada lá 20 anos que eu não uso. Que também é uma forma de desperdício. Exatamente, né? Então não tem usabilidade para aquilo, né? Então tem que se pesar essas coisas. E a última que eu trouxe aqui pra gente poder discutir foi uma que fez muito sentido pra mim na época do TCC também, quando a gente estava na parte de pesquisa. Que as pessoas gostam muito de criar novas ideias para substituir novos tecidos e novas fibras e tal. E o cânhamo é uma que o pessoal chama de a fibra do futuro, né? Que é a fibra que revolucionaria a moda e tal. E assistindo uma daquelas lives, assim, durante a pandemia, eu lembro de uma engenheira falar que nenhuma fibra é capaz de revolucionar a moda como a gente está agora. O que seria capaz de revolucionar a moda é realmente pensar a produção e o consumo, porque o cânhamo ele poderia substituir todas as outras fibras. Só que se a gente continuasse produzindo, consumindo e descartando o tanto que a gente está atualmente, ele não resolveria o problema. Não. Então não é pensar em criar uma ideia mirabolante para substituir alguma fibra ou algum aviamento, alguma coisa do tipo. Eu acho que o problema é realmente a produção, o consumo e o descarte. Sim. E olha que a gente às vezes fala de consumo e a gente tem ainda uma grande parcela da população que não tem acesso a esse consumo. Exatamente. Imagina na hora que essas pessoas tiverem condição de consumir isso. Pois né? é. O tanto que vai se tornar mais ainda exponencial o problema que a gente tem para resolver, né? Essas pessoas não conseguem consumir nem o mínimo, né? Então, é aquilo que a gente falava também de uma pessoa, às vezes, chegar em um nível da vida de que ela não conseguiu nem comprar a primeira calça jeans, por exemplo. Exatamente. Então, agora que ela está conseguindo acesso a isso. Então, realmente são problemáticas que precisam ser avaliadas muito mais a fundo do que elas são, né? Disseminadas. Agora, Denis, agora eu queria que você falasse um pouco do seu livro, então, porque para quem não sabe, o Denis tem um livro. É 1 ou 2 que você tem? 4. 4 livros. São 4 livros. O mais famosão é o de Zero Waste, né?
Não, engraçado que o mais, assim, eu acho assim que o mais conhecido é o Pulo do Gato 1, que é Ah, método de verdade. modelagem, É porque eu verdade. lancei ele em 2012. É verdade. Aí as pessoas me conhecem mais por esse, quem conhece meu trabalho me conhece mais por esse material, porque foi o primeiro, que foi lançado em 2012, eu estava no Instituto Federal de Muriaé, instituição também que eu tenho um grande carinho, né? Foi um momento muito positivo na minha vida, né? E tive pessoas que me deram apoio, igual a Doris Stratton, que é a autora do livro Inventando Moda, né? Que também me deu um apoio muito grande em 2012 nessa época, pessoa que eu tenho uma profunda admiração e um grande respeito. E, e aí eu relancei, em 2021 eu fiz o do Zero Waste, que é, bem dizer, quase um Ctrl-C e um Ctrl-V do que foi minha pesquisa de doutorado, porque eu precisava de trabalhar isso dentro da escola e as escolas, não só dentro da minha, mas dentro de outras escolas, e normalmente eles aceitam como referência bibliográfica básica livros. Aí eu transformei ela em livro para poder trazer esse debate para dentro da escola e virar uma referência básica dentro dos cursos. E aí eu relancei o Pulo do Gato com relação ao traçado do corpo feminino e fiz agora o do corpo masculino também, um traçado de diagrama para o Então corpo são masculino. 3 pulo do gato. São dois, são três, né? Primeira edição, segunda edição e o masculino, né? Ah, legal. E A gente comentava do pulo do aí, gato e eu não sabia, eu não associei que era um livro. não, Eu e achava tem, que todos eram, tipo, teses que você tinha feito. e tem um livro de desenho também, que é o desenho técnico como base para modelagem, né? É um desenho técnico pelas dinâmicas que eu fui vivenciando dentro de sala de aula e até quando eu atuava enquanto profissional de área, né? De não conseguir entender o que as pessoas desenham. Para eu poder desenvolver a modelagem. E aí eu resolvi, fazer essa abordagem. E lá também eu abordo o corpo gordo. E nos métodos também de modelagem, também o feminino e o masculino, eu abordo o corpo gordo, porque são públicos que carecem, né, de um olhar, né, Sim. enquanto pesquisas, né, e enquanto querem consumir também, né? Sim. E aí não tem, às vezes, um produto que está adequado ao corpo dele. Mas o Zero Waste, eu acho assim, que é o trabalho, assim, ele se torna um trabalho muito importante porque ele foi parte da minha tese de doutorado, né? Ele é minha tese de doutorado. Então, eu acabo fazendo essa abordagem sobre sustentabilidade né, e faço algumas discussões sobre como aplicar essa sustentabilidade, né? Mas entendendo que a gente tem aí um limite, Sim. né? E esse limite são as relações de capital. Então não tem como eu fugir dentro desse atual contexto, né? Mas tem como eu minimizar isso a partir desse lugar. Sim. Acho interessante que o Zero Waste virou uma matéria do Cefet, Exatamente. né? Virou uma matéria. Deveria ser, inclusive, obrigatória, que eu acho que... Eu acho que acaba que hoje em dia a galera que faz moda, assim, essa parte de modelagem chama menos atenção, né? Porque o pessoal tá mais ligado na área de estilo, na área de artes e tudo mais. Mas uma coisa que eu acho muito importante é pelo menos ter consciência desses processos que acontecem. Sim. Eu me sinto um artesão por natureza, né? Para mim, o trabalho manual para mim é extremamente importante. Sim. E eu só consigo pensar o mundo a partir do meu trabalho manual, sabe? Assim, a partir da minha prática manual que eu tento olhar para o mundo, sabe? Minhas reflexões partem desse lugar. Para mim é muito importante. Às vezes eu estou lá em casa fazendo uma janela ou rebocando uma parede, a minha cabeça está lá em modelagem, eu estou executando aquele trabalho, mas eu estou correlacionando coisas ali com outras áreas, né? Eu acho importante. E eu ainda sou muito raiz quando se fala da parte do design, porque eu me apoio muito em Guto Índio da Costa, em Enzo Mari, em designers que trazem o debate do design não só com esse viés artístico, Sim. mas a partir da engenharia, a partir das artes, a partir da administração e a partir do marketing, né? Sim. Pensar esses 4 lugares. O grande problema é que às vezes as pessoas vão para o curso de moda achando que é desenho e o pior de tudo sai de lá com a certeza que é desenho. Não conseguem correlacionar que essas outras áreas
são de extrema importância e relevância para eu pensar o produto. Exatamente. E aí fica com um discurso muito voltado para a arte e pouco efetivo, né, a partir dos problemas que tem que resolver. Essa semana eu estava tendo uma conversa com os alunos que foi interessante, que eu falei assim, olha, fazer o trabalho de conclusão de curso é o trabalho mais fácil que tem. Porque você não tem grandes amarras, você pode fazer o que é do seu gosto, o que é do seu interesse. O grande desafio que está é na hora que você vai para o mercado. Você vai para uma empresa que às vezes não tem nada a ver com o que você acredita e ter que estar ali desenvolvendo produtos a partir de um gosto que às vezes nem é o seu. Né? Esse é que é o grande desafio. Porque fazer roupa para mim é muito fácil. Fazer roupa para o outro que é o grande desafio. Né? E também saber se adaptar, né? Porque, infelizmente, a gente vê que a moda ainda é muito ridicularizada, futilizada. Sim. E tudo mais. Então, a gente precisa se adaptar e ocupando esses espaços aos poucos com o que a gente tem a oferecer, assim. Eu acho que para as pessoas que têm a oportunidade de estudar em instituições federais, é uma oportunidade muito legal, assim, de ver que a moda vai muito além do que normalmente a gente vê. Então, por mais que as pessoas não gostem muito dessa parte de modelagem, talvez não tenham, né? Não tenham tanto apreço ou tanta vontade de aprender, acho que é importante até para conseguir valorizar as pessoas que fazem isso. Sim, sim. Agora, isso também vai de novo da questão da construção que a gente tem desse lugar, né? Sim. Eu gosto muito do João Braga, que tem uma apresentação dele, que ele vai explicando o porquê que tem essa confusão, às vezes até com relação à alta costura no Brasil. Né? Que às vezes você passa num lugar, a pessoa colocou lá ateliê de alta costura, né? Ou da ideia do que é ser design, ou da ideia do que seja o estilista. E aí ele explicando numa das apresentações dele, que quando você chega na França e fala je suis courrier, né? O je suis courrier quer dizer, né? Eu sou um costureiro, eu sou uma costureira, eles têm um entendimento que você é um profissional extremamente capacitado e qualificado e que trabalha no ateliê de alta costura. Enquanto aqui no Brasil, eu falar que sou costureiro ou costureira, eu sou enxergado como um profissional depreciado. Exatamente. Né? Mas é o quê? A construção que eles têm lá do que é a costura, do que é a confecção, do que é design, e é a construção que nós temos aqui. Alfaiates, né? Exatamente. Os alfaiates que são muito valorizados, assim. Exatamente. E aqui no Brasil a gente já não tem essa valorização, né? Tem se perdido, né? esse lugar. Inclusive eu vi esses dias um vídeo da menina falando que fora do Brasil, as pessoas, tipo na Alemanha, por exemplo, as pessoas querem consumir o produto porque ele é sustentável, independente dele ser visto como inferior ou não. Elas querem consumir e pagam mais caro por ele ser sustentável. Aqui no Brasil, se o produto não for bonito e trouxer, tipo, agregar de alguma forma, assim, num lifestyle, num negócio assim, eles não querem consumir. Independente de ser sustentável, de não ser, não é algo que a galera se preocupa. Não. Mas isso é porque também a gente tem problemas mais emergentes, né? Também. E quem que estava falando outro dia? Acho que foi na Finlândia. Se eu estiver errado aí, gente, me perdoe, tá? Mas a história é mais ou menos assim, que a discussão era se os homens podem ou não sentar de perna aberta nos ônibus. Era uma discussão assim de algum país, né, que aquilo tirava a liberdade das mulheres, né? A discussão era essa, né? Quer dizer, eles estão no nível que eles amadureceram em outras questões, que para eles esse é que é o problema deles central. O nosso problema aqui ainda são vários outros, né? De feminicídio, né? O nome de básicos, né? De respeito, de acessibilidade. Da mulher não poder usar a roupa que ela quer porque ela é violentada, a culpa é dela porque ela estava usando roupa XYZ, né? Então a gente ainda tem muita coisa para resolver ainda antes de estar resolvendo essas outras coisas. Por isso que às vezes a gente está numa vanguarda aqui falando de coisas que são importantes, né? Mas para grande parte da população ainda está muito, muito distante deles, né?
Eu acho que conversar com você faz com que eu volte pra casa, não sei se pior ou melhor, que eu volto pra casa, fico deitada assim, pensando, meu Deus do céu. Porque eu já penso que o problema é muito a fundo, mas quando eu converso com você, eu chego assim. Nossa, mas eu acho importante também, a gente não pode se alienar e achar que tudo que a gente faz é algo que tá atingindo assim, uma população global e até nacional. Sim. Porque a gente tem esse problema ainda dessa dificuldade de acesso, de acessibilidade, Sim. de comunicação e tal. Então, realmente são problemas muito difíceis, assim. Mas a gente não pode parar, né? E culturais. desistir. E culturais também, né? Denis, então eu queria te agradecer. Como última coisa, a gente está fazendo um quadro aqui que é o seguinte: coisas que passam uma vibe assim mais natureba, mais vegana, coisas que são hábitos mais conscientes e sustentáveis. Você já tem hábitos muito conscientes e sustentáveis no seu dia a dia, mas quais hábitos você acha que você queria adicionar assim? Ah, eu gostaria de conseguir parar de comer carne vermelha, É um bom hábito. É, Nossa, eu também queria muito, sabia? sabe? Gostaria de abolir o churrasco da minha vida, mas é difícil, difícil. Ah, eu acho que é uma coisa que eu acho que mais pra frente eu tenho que começar a pensar. Na verdade, eu tenho até pedra nos rins e o médico já me proibiu de comer carne vermelha, né? Já foi proibido? Já estou proibido, né? Então eu estou tentando fazer esse exercício. Eu acho que seria pelo menos ser mais equilibrado, sabe? Sim. Assim, com relação à alimentação, assim, para comer um pouco de carne vermelha. Eu acho que seria, É um bom hábito a ser né? colocado. Eu também gostaria muito de parar de comer carne vermelha. Podemos tentar aí, Denis, colocar na nossa lista pro ano que Vai vem. bem, né? 2025. Denis, mas é isso. Queria te agradecer muito pela nossa conversa. Onde que as pessoas conseguem te achar, comprar seus livros? Sim, os livros podem fazer o contato direto comigo, né? dffraga@gmail.com, que é meu e-mail. Também na Amazon, né? Digitando na Amazon também você consegue localizar os livros, Clube de Autores, né? E estou lá no Cefet, né? Sou professor no Cefet. E quem quiser também ir lá conhecer a instituição, a gente está lá também de portas abertas, né? Para as pessoas conhecer o curso de moda, Exatamente. né? Os debates que a gente vem fazendo. A gente agora está com um seminário que vai acontecer agora, que é o Senged, né? Que todo ano a gente faz o seminário de moda, gestão e design, onde a gente abre também esses debates sobre sustentabilidade, né? Os alunos apresentam os trabalhos, as pesquisas deles, né? Então a gente está lá à disposição. Seu Instagram? Fortunato, Denis Fortunato. Denis Fortunato? Denis Fortunato. Com o T só? Com Fortunato, Com o T só. Então é isso, Denis, muito obrigada. Muito obrigada por todo mundo que assistiu, que ouviu também. Sigam a gente, sigam o Denis, procurem as redes sociais dele, leiam os livros do Denis também. E apoiem escritores de moda, pesquisadores. E é isso, muito obrigada por terem assistido e ouvido a gente por aqui. Tchau!